Gente, Roger Machado não é mais técnico do Inter. Com a derrota pro Grêmio, no Grenal, 4-4-8, 3-2 pro Grêmio, a direção do Inter resolveu demitir o Roger. Nos últimos 10 jogos do Inter, o time só tem 2 vitórias. É isso mesmo, em 10 jogos, só 2 vitórias. E o Roger foi desligado. Nesse vídeo eu quero dividir contigo informação e também conversar sobre essa passagem do Roger pelo Beira-Rio. Eu vou dividir com vocês informações de bastidores, como estava o ambiente nos bastidores, por que essa demissão veio só agora, tá? E o que fica desse trabalho do Roger para o próprio Roger e para o Inter. Bora! Sabe como é que funciona o YouTube, né? Preciso muito do teu like. Então chegou, já senta o dedo no like desde já e bora conversar sobre Roger demitido do Inter. Bom, a primeira informação é essa. Terminou o Grenal, os dirigentes do Inter se reuniram e o Roger sequer deu entrevista. Ele foi demitido no vestiário. O Roger já estava sentindo que ele ia ser demitido. Aqui eu já começo trazendo 2 informações. A primeira, o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, ele foi muito relutante em demitir o Roger. Essa ideia de demitir o Roger, ela está presente no Beira-Rio há algum tempo. E ele sempre foi o cara que sustentou o Roger, que bancou o Roger, porque ele, Alessandro Barcelos, gosta muito do Roger como treinador e como pessoa. E por quê? Atenção a essa informação. Porque o Inter, ele sempre teve a leitura de que é o seguinte, o time não está bem, o Roger está fazendo escolhas erradas e tal, o trabalho está se deteriorando, mas nesse momento trocar pode ser pior, porque o Inter tem, na época, 20 jogos, 15 jogos para fazer na temporada, e o Inter vai entrar numa decisão muito importante, muito sensível, quase em outubro. Porque nenhum técnico vai pegar o Inter num contrato de 3 meses para treinar esse time 15 jogos. Então o Inter vai ter que contratar agora o técnico do ano que vem. E nesse momento o mercado não tem muitas alternativas. Não tem muito técnico disponível. Então, além do presidente gostar muito do Roger, ele também pensava nisso. Olha, se eu demitir o Roger, eu vou ter que contratar um técnico para 2026 agora. Não existem muitas alternativas. Essa é a primeira informação. A segunda informação é a seguinte, gente. O vestiário do Inter, ele começou a ter, de final de julho para cá, um tom cada vez mais duro. As discussões começaram a ser cada vez mais frequentes entre os jogadores depois das partidas, né? Discussão é do jogo, quando o time não ganha, quando o time deixa a desejar, mas a forma como os jogadores estavam discutindo, ela começou a ir aumentando. Perdão. Essas discussões foram ficando mais acaloradas, né? Teve uma briga, efetivamente, não teve vias de fato, mas teve uma discussão muito forte. Mas aconteceram outras discussões do vestiário que não vazaram, tá? Não foi uma nem 2 vezes. Tanto que o Inter levou os caras pro Vila Aventura numa tentativa de, gente, vamos pegar todo mundo junto aqui. Não deu certo, o time tomou 4 pro Palmeiras, mas ali foi uma tentativa do Inter, além das outras tantas que foram feitas, no dia a dia, nas conversas e tal, ali foi algo fora do habitual para tentar melhorar esse ambiente. Essa discussão, ela compõe um cenário de um desgaste do trabalho. Um desgaste do trabalho, inclusive para quem está dentro do vestiário. Eu recebi esse relato tem mais de um mês, e agora recentemente de uma outra fonte, né, de que, por exemplo, algumas ideias táticas já não casavam com... O elenco tinha um distanciamento em relação às ideias do Roger. Eu não estou dizendo aqui, quero deixar isso bem claro, eu não estou dizendo aqui que o elenco do Inter, que os jogadores do Inter derrubaram o Roger. Não é isso que eu estou dizendo, não é essa a informação que eu tenho. Eu estou dizendo que havia um distanciamento muito grande, de agosto para cá, entre os jogadores e a comissão técnica, tá? Então, a saída do Roger, ela está nesse contexto. Num contexto de 2 vitórias em 10 jogos, num contexto de um time que vinha jogando muito pouco e de um vestiário que estava cada vez mais enervado e que via as escolhas do Roger não com a mesma convicção de antes. Onde isso se perdeu, eu não sei. Não sei dizer para vocês, eu não tenho essa informação. O que eu tenho aqui é esse relato de que o trabalho já sofria algumas contestações internas, os jogadores já olhavam e diziam, putz, cara, será? Eu repito aqui, eu não estou dizendo que os jogadores do Inter demitiram ou derrubaram o Roger. Não é isso que eu estou dizendo, porque não é essa a informação que eu tenho, tá? Bom,
Dadas essas duas informações, agora o Inter vai ao mercado buscar um treinador. Alguns números aqui do Roger, tá? O Roger chegou no Inter em 18 de julho de 2024. É bom lembrar que o Inter fez uma negociação com o Roger durante os confrontos Inter e Juventude pela Copa do Brasil. O Inter na época chegou a dizer que não e tal, mas depois isso se confirmou, né? E o Roger foi colocado uma sinuca de bico ali, né? O Inter fez uma sondagem para ele em meio aos confrontos da Copa do Brasil, mas o Roger ali mostrou um profissionalismo que é característico dele e manteve, segurou a peteca, eliminou o Inter e aí depois assumiu o cargo no Beira-Rio. E o Roger está saindo agora, dia 21 de setembro, dá mais de um ano, né? 74 jogos, 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. O aproveitamento, o percentual não é tão ruim, 55,7% de aproveitamento. Tem aproveitamentos piores de técnicos que são demitidos, né? Bom, depois da eliminação para o Fluminense, eu fui convidado para participar do Debate da Sete, no canal do Debate Raiz, e eu me lembro que disse, olha, na época a crítica era muito forte em cima dos dirigentes do Inter, né? Pô, o Inter foi eliminado pelo Fluminense, a culpa é da direção. E eu me lembro que eu disse, lá no Debate da Sete, que a meu ver o grande responsável pela eliminação do Inter contra o Fluminense era o Roger. E eu fui execrado no chat do Debate da Sete e nas redes sociais e tal. E eu tô lembrando disso aqui, não é para jogar confete no que eu disse lá atrás. É porque o cenário que tinha lá atrás é o mesmo de agora. O Inter que jogou o Grenal se repetiu. O Inter que perdeu para o Grêmio é o mesmo que foi eliminado pelo Flamengo, que foi eliminado pelo Fluminense, que tomou 4 do Palmeiras, que pariu uma bigorna para ganhar do Fortaleza. Esse é o mesmo Inter. É o mesmo Inter. Não mudou nada. O Inter perdeu qualidade porque o Fernando se lesionou? Porque saiu o Wesley? Sim. Mas o Roger não conseguiu criar um repertório, não conseguiu mudar a ideia, não conseguiu avançar para uma nova fase, depois de ter sucesso lá em 2024, quando chegou, no início de 2025, porque ele ganhou o Campeonato Gaúcho invicto, né? Um título incontestável, não tem como contestar o título do Campeonato Gaúcho, é muito, é pouco, mas ele ganhou, e de forma incontestável, né? O Inter ganhou. E uma coisa que me parece muito claro, o trabalho do Roger não é ruim no Inter. Ele estava ruim e ele termina ruim, mas o trabalho não é ruim. Os números estão aqui para mostrar. Tem 34 vitórias. Foi campeão gaúcho. Pegou um time que estava na segunda página do Campeonato Brasileiro e foi para a Libertadores. O trabalho dele não é ruim, porque ganhou um título estadual que o Inter não ganhava há quase 10 anos e porque, mais do que isso, ele fez vários jogadores melhorarem de rendimento. Ele encontrou o Bruno Gomes na lateral. Ele deu sequência para o Bernabé, que foi o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro no ano passado. Vários jogadores com ele cresceram de rendimento. Então o trabalho dele tem bons momentos. Só que o mesmo Roger que achou o Bruno Gomes, que bombou o Bernabé, que encontrou um Tabata dando suporte para o Alan Patrick e para o Wesley, né? Que deu espaço para o Ricardo Matias, é o mesmo Roger que não bota o Luiz Otávio para jogar, que desarquiva o Romero no Grenal. É o mesmo Roger que demora a colocar o Matias. É o mesmo Roger que não encontra um repertório, né? É esse mesmo Roger. E o Roger, ele não é a passagem dele não é ruim, mas ela estava ruim. E culminou nessa demissão, que era óbvia. O Inter foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores no dia 20 de agosto. 2-0 para o Flamengo dentro do Beira-Rio, em que o Inter não fez nada. Ah, o Flamengo é muito melhor, beleza, mas existem formas de perder. O jeito como se ganha, o jeito como se perde diz muito sobre o time. O Inter foi eliminado pelo Flamengo 20 de agosto. Hoje é 21 de setembro. Faz um mês. Faz um mês. A eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil foi antes, foi no dia 6 de agosto. Então faz mais de um mês que o Inter começou a mostrar, não só no rendimento, mas nos resultados com as eliminações, que o trabalho estava numa descendente. Eu entendo o argumento da direção do Inter que queria mudar esse ciclo vicioso. Eu entendo o argumento. Pô, vai demitir técnico, vai contratar um técnico, vai começar de novo e não sei o que, se gera uma expectativa. Eu entendo mesmo. Mas, com as informações dos bastidores, com os resultados, manter o Roger
era quase inviável, era quase impossível. Na verdade, o Inter já manteve ele depois de tomar 4-1 do Palmeiras, com 4 gols no primeiro tempo. Manter o Roger ali já foi algo muito diferente do habitual. E o Inter manteve o Roger justamente por aquela informação de que o presidente do Inter não queria. Mas aí a gente chega naquele cenário que se repete no futebol brasileiro, né? Na quinta-feira, o D'Alessandro deu uma entrevista dizendo que o Roger era uma convicção. No domingo, essa convicção ela não existiu mais. A gente até pode dizer aqui que o Roger não foi demitido pelo resultado, pelo trabalho dele, mas pela trave. Que talvez se o Alan Patrick tivesse feito o gol no terceiro pênalti que o Inter teve no Grenal, talvez o Roger não fosse demitido. Mas os números mostram que recentemente o trabalho dele perdeu fôlego, perdeu força, né? Na temporada, o Inter fez 47 jogos sob o comando do Roger. 21 vitórias, 12 empates, 14 derrotas. 14 derrotas. Lembrem-se que o Inter foi campeão gaúcho sem perder. Ou seja, essas 14 derrotas, elas estão de abril para cá. O Inter perdeu muito de abril para cá, né? O Inter tem, no elenco tinha o Valência, mas segue tendo o Borré, segue tendo o Alan Patrick, que é o artilheiro do Inter na temporada. E mesmo com esses caras todos, o Inter tem a média de menos de 1,5 gol por jogo. 1,49 gol por jogo. É muito pouco. É uma média muito baixa de gols marcados. O Inter campeão gaúcho fez poucos gols na campanha. Uma característica do Inter de 2025 é fazer pouco gol. Marcar poucos gols. E está cobrando preço. Repito, em 10 jogos, os últimos 10 jogos, o Inter tem 2 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. E não deixa de ser uma ironia do destino que o Roger seja demitido pelo Inter depois de perder um Grenal dentro do Beira-Rio. Né? Porque o Roger era o técnico do Grêmio na então última vitória do Grêmio no Beira-Rio, 3-0, naquela semifinal do Gauchão de 2022, gol do Elias, gol do Bitelo, gol do Diego Souza, e o Roger também era o técnico do Grêmio no 5-0. Então tem uma ironia do destino, a passagem dele pelo Beira-Rio termina depois de um Grenal. A carreira do Roger agora me parece que ela dá um intervalo. É preciso ver quem vai buscar o Roger e em que circunstância. Eu ainda vejo ele com um espaço na Série A do Campeonato Brasileiro, eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu não sei onde, em qual prateleira. Né? E para o Inter, o trabalho deu o título do Campeonato Gaúcho, deu uma vaga na Libertadores e o título do Campeonato Gaúcho. E agora, eu não sei o que vem por aí. Não sei quem é o técnico que o Inter vai escolher. A única pista que a gente tem é que vai ter que ser um técnico para 1 ano e 3 meses. Não vai ser para 3 meses. Né? Eu não sei o que o Inter vai fazer. Mas precisa fazer logo. Porque se não fizer, vai se complicar mais. O próximo jogo é contra o Juventude Caxias do Sul. Depois tem o Corinthians. E aí começa. Comenta aqui embaixo o que foi a passagem do Roger pelo Inter. O que te pareceu? Comenta aqui embaixo, tá? A gente se vê aqui no canal. Segunda, quarta e sexta tem live de manhã bem cedo pelo horário de Brasília. Eu te espero. Não deixou o like ainda? Pode deixar agora, tá? Valeu, gente! Um grande abraço. Tchau. Até a próxima.